milionário fica impressionado ao ver mendiga negra criando vestido com lixo de maneira incrível. A cidade pulsava em cores vibrantes, mas os olhos de Emma Carvalho apenas capturavam a escuridão de seu novo lar, as ruas. Ela havia sido a renomada estilista Emma Santos, adorada por suas criações luxuosas, até um escândalo cruel derrubá-la. Acusada injustamente de lavagem de dinheiro, seu nome se espalhou como fogo na palha. Agora, sua pele negra e cabelos cacheados se tornavam a sombra de quem ela tinha sido. O mundo parecia ter esquecido de Emma. Marcela não esqueceu da moda. Em um canto esquecido da cidade, com ninguém por perto, Emma sentou-se em meio ao lixo. No entanto, havia magia em suas mãos. Com sacolas os passantes ignoravam a mulher no chão. Mas quando Rafael Almeida, um jovem CEO da moda em ascensão, passou por ali, algo a chamou sua atenção. Ele parou, boquiaberto. O contraste era gritante numa mulher em péssimas condições de vida, criando beleza em meio ao lixo. Rafael não podia acreditar na incrível habilidade dela. O jeito que ela misturava o lixo e criava algo extraordinário o hipnotizou. Sem hesitar, ele se aproximou e fez um convite. Você precisa vir a um evento de moda. Acredita que merece uma segunda chance? Emma sentiu um nó na garganta. O coração disparou. Poderia ela, uma mendiga sem rosto, entrar no mundo glamuroso que a havia rejeitado? Com inseguranças martelando em sua mente, ela aceitou. O evento seria sua porta de volta, mas também sua prisão. Naquela sala repleta de aristocratas da moda, todos ali com olhares críticos, Emma se sentiu como uma intrusa, uma sombra do que poderia ter sido. Ela vestia um dos seus vestidos feitos de lixo, mas cada olhada era como facadas. Os sussurros cortantes a faziam sentir que estava ali apenas para ser observada. No entanto, quando a pressão se tornou insuportável, algo a parou. Um grito ecoou na sala e Rafael, que até então parecia seu defensor, recebeu uma mensagem anônima em seu celular. A mensagem ameaçava revelar um segredo sombrio sobre ele, algo que poderia acabar com sua carreira. Emma, à beira do desmaio, viu a expressão de Rafael mudar e ele se afastou com um olhar distante. O que a mensagem dizia? Como isso afetaria a chance que ele queria dar a ela? O ambiente girava. A pressão subia. O que acontece agora? Os holofotes pesados. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Emma se sentiu tensa, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Rafael a abandonou com aquele olhar distante e a sala parecia ganhar vida, vibrando com murmúrios e olhares desconfiados. Ela tomou ar fundo, mas a pressão aumentou ainda mais quando os sussurros se tornaram risadas
disfarçadas. A angústia tomou conta dela, como se aqueles aristocratas da moda a condenassem. Tudo poderia ser diferente. Mas o que ela não sabia é que algo ainda mais devastador estava à espreita. Foi então que a porta se abriu com um est. Todos se viraram. Uma mulher deslumbrante entrou, vestindo um vestido de gala vermelho como fogo. O cabelo loiro esvoaçante e o olhar cortante a tornaram uma estrela instantânea da noite. Desculpem a interrupção, ela disse com um sorriso que não refletia a verdade de suas intenções. Eu sou a Cláudia e vim aqui para expor essa farsa. Emma sentiu um frio na espinha. O que a mulher queria dizer? Cláudia caminhou até Rafael, e a química entre eles era evidente. As vozes silenciosas da sala se tornaram um zumbido ensurdecedor. Eu vi você, Rafael. Ela continuou. E agora está ajudando essa mendiga? As palavras saíram como facadas. Um murmúrio de indignação ecoou entre os convidados. Rafael, tentando reagir, se virou para Emma, mas o olhar no rosto dela disse tudo. Um misto de vergonha e dor. Cláudia não parou. Você se lembra do que prometeu, não lembra? Ninguém pode descobrir sobre nosso passado. Ninguém. Emma acompanhou a troca tensa, os olhos dela arregalando-se, a mente trabalhando a mil. O que ela sabia sobre Rafael? Uma parte dela queria acreditar que ele estava ali por compaixão, por ver o valor na sua arte. Mas e agora? O que mais ele escondia? O ambiente estava carregado. Cláudia se virou para Emma e arfou. Você acha que pode simplesmente entrar nesse mundo de novo? Com esse lixo? Rafael, você não vai destruir tudo por causa dela! O calor aumentou à medida que as palavras dela ressoavam. A expressão de Rafael se transformou de defensor para alguém preso em um redemoinho de emoções. Cláudia, isso não é sobre você. Emma tem talento! Ele gritou, mas a tensão era palpável. As paredes que cercavam a sala começavam a ceder aos segredos. Talento? Cláudia riu do fundo. O som era numa combinação de deboche e raiva. Você está disposto a perder tudo por uma mendiga que não tem nada a oferecer além de um vestido de lixo? Emma se sentiu menor a cada palavra, seu corpo permanecendo imóvel, um confronto entre esperança e destruição. Podia ver os rostos se virando, sussurros se intensificando. Todos ali estavam envolvidos nesse drama, e o centro era um mar de emoções confusas. E então, no meio do turbilhão, um celular vibrou na mesa do evento barulhento, ecoando como um tiro. Os olhares se voltaram para Cláudia. Ela hesitou, mas então, com um movimento rápido, pegou o celular do bolso. Olhando rapidamente a tela, seu rosto empalideceu. Todos aguardavam ansiosos, como se o ar tivesse sido cortado. Naquele instante, uma verdade devastadora apareceu em seus olhos. A mensagem que ela leu não era apenas uma mensagem. Era uma revelação. Não! Isso não pode ser verdade! Cláudia murmurou, seu tom de voz agora trêmulo. Rafael se aproximou, e os dois trocaram olhares que diziam mais que 1000 palavras. O que ela leu? Que segredos tinham entre eles? A sala estava assombrada pelo silêncio tenso, enquanto Emma sentiu um nó na garganta.
Mais do que nunca, a pergunta ecoava em sua mente. Que segredos do passado de Rafael estavam prestes a desmoronar? E com isso, a verdade que Emma não imaginava começou a se desenrolar, prometendo que tudo o que pensava saber estava prestes a vir à tona. Emma estava em um mar de incertezas. O sussurro da sala parecia um rugido ensurdecedor enquanto os olhares se concentravam em Cláudia. O tempo parecia parar quando Cláudia, ainda com o celular nas mãos, olhou para Rafael, e seu rosto estava pálido como uma folha de papel. O murmúrio repentino dos convidados encheu a sala como uma tempestade prestes a desabar. Cláudia, o que você está fazendo? Rafael perguntou, com a voz trêmula, seus olhos agora fixos na mulher, que aparentemente havia exposto um segredo. Emma sentiu um frio na espinha. O que poderia ser tão devastador a ponto de fazer Cláudia perder a cor? Sobre o que está em jogo, Cláudia respondeu. A voz tremeu de uma forma que Emma nunca havia visto antes. Ela virou o rosto para a plateia, como se buscasse apoio ou talvez compaixão, mas encontrou apenas expressões de curiosidade e hostilidade. E Emma não faz parte disso! As palavras de Cláudia cortaram como uma faca afiada. O que você quer dizer com isso? Emma se adiantou. Seu coração disparado como um tambor, a atmosfera estava eletrificada. Todos estavam prontos para um espetáculo. Cláudia respirou fundo. Você não pode se infiltrar nesse mundo, Emma. O que você não sabe é que você nunca foi apenas uma estilista. Sua história é muito mais complexa do que você imagina. Seu olhar era um misto de raiva e pena, algo que Emma não conseguia entender. O que Cláudia queria dizer? Os murmúrios aumentaram. Algumas vozes diziam que estava tudo encenado, enquanto outras especulavam sobre a vida de Emma. O estômago dela se revirou. Em um momento, sentiu-se nas alturas, no outro, no fundo do poço. Emma é a vítima aqui, Rafael interpôs, tentando proteger a mulher que parecia brilhar em sua mente. Ela é uma artista, e você não pode simplesmente entrar e destruir a vida dela assim. Um novo silêncio tomou conta da sala. Cláudia sorriu, mas era um sorriso sem vida. Você realmente acredita nisso? Ela provocou. Acha que ela é inocente? Você não sabe quem ela realmente é. A tensão no ambiente aumentou e o olhar dela se prendeu em Emma, como se estivesse projetando uma revelação que mudaria tudo. Emma sentiu uma onda de pavor. O que você está insinuando? Fale logo! Suas palavras saíram com um peso que carregava toda a frustração de meses, uma vida inteira. Ela viu Rafael balançar a cabeça, iracundo, enquanto os convidados aguardavam ansiosos pelas palavras de Cláudia. Então, Cláudia se aproximou, seus olhos faiscando. Eu tenho provas! Vocês todos acham que é só moda, mas existe um escândalo maior envolvendo Emma. Ela era parte de uma rede de estilistas que lavavam dinheiro para o submundo. O choque percorreu a sala como um raio. Emma sentiu o chão tremer sob seus pés. Seus pensamentos em um turbilhão. Uma mistura de incredulidade e horror tomou conta dela. Isso não é verdade! Gritou. Mas as palavras pareceram falhar. Cláudia continuou, agora em um tom mais alto. Você nem sabe. Nós conhecíamos pessoas, poderosos. Você não entendeu que, quando você caiu, muitos caíram com você.
O olhar de Cláudia era provocativo, um misto de vingança e justiça. Emma queria se defender, mas as palavras falharam. A verdade que Cláudia estava revelando era maior do que qualquer vestígio de esperança que ela tentava segurar. Rafael estava absorvendo tudo. A expressão dele se tornava uma máscara de confusão e raiva, mas também de desilusão. Você não pode estar falando sério, Cláudia! Ele balbuciava. E nesse momento de clímax, as luzes da sala começaram a piscar. O ambiente parou e todos os olhares se desviaram para a porta. Um som estrondoso ecoou e a entrada da sala se abriu com um estrondo. Um grupo de homens entrou, todos vestidos de preto e com expressões sombrias. Parada! Ninguém pode sair! Um deles gritou, e o pânico se espalhou entre os convidados. Emma sentiu que a vida dela, que já estava em ruínas, poderia se desintegrar ainda mais. O que aqueles homens queriam? O que mais poderia acontecer? Emma, com o coração na garganta, se viu imersa em um novo e aterrador mistério, que poderia consumir não só seu futuro, mas também seu passado. A tempestade não havia terminado, e a verdade ainda estava escondida, esperando para ser revelada. O chão imundo se tornava o novo cenário de um drama que ela nunca poderia ter imaginado. O medo tomou conta, o que estava prestes a desmoronar. Emma estava em um mar de incertezas. O sussurro da sala parecia o rugido ensurdecedor, enquanto os olhares se concentravam em Cláudia. O tempo parecia parar, quando Cláudia, ainda com o celular nas mãos, olhou para Rafael, e seu rosto estava pálido como uma folha de papel. O murmúrio repentino dos convidados encheu a sala, como uma tempestade prestes a desabar. Cláudia, o que você está fazendo? Rafael perguntou, com a voz trêmula, seus olhos fixos na mulher que aparentemente havia exposto um segredo. Emma sentiu um frio na espinha. O que poderia ser tão devastador a ponto de fazer Cláudia perder a cor? Você sabe sobre o que está em jogo, Cláudia respondeu, a voz trêmula de uma forma que Emma nunca foi vista antes. Ela virou o rosto para a plateia, como se buscasse apoio, mas encontrou apenas expressões curiosas e hostis. E Emma não faz parte disso. As palavras de Cláudia cortaram como uma faca afiada. O que você quer dizer com isso? Emma se adiantou, seu coração disparado como um tambor. A atmosfera estava eletrificada e todos estavam prontos para um espetáculo. Cláudia respirou fundo. Você não pode se infiltrar nesse mundo, Emma. O que você não sabe é que você nunca foi apenas uma estilista. Sua história é muito mais complexa do que você imagina. Seu olhar era um misto de raiva e pena, algo que Emma não conseguia entender. O que Cláudia queria dizer? Os murmúrios aumentaram. Algumas vozes sussurravam que estava tudo encenado, enquanto outras especulavam sobre a vida de Emma. O estômago dela se revirou. Em um momento, sentiu-se nas alturas. No outro, no fundo do poço. Emma é a vítima aqui. Rafael se interpôs, tentando proteger a mulher que parecia brilhar em sua mente. Ela é uma artista. E você não pode simplesmente entrar e destruir a vida dela assim. O novo silêncio tomou conta da sala. Cláudia sorriu, mas era um sorriso sem vida. Você realmente acredita nisso?
Ela provocou. Acha que ela é inocente? Você não sabe. Não sabe quem ela realmente é. A tensão estava carregada e o olhar dela se prendeu em Emma, como se estivesse projetando uma revelação que mudaria tudo. Então, um dos homens de preto que entraram no local se aproximou furtivamente, seu olhar fixo em Cláudia. Você precisa vir conosco, disse ele, sua voz grave. É hora de resolvermos isso. Os murmúrios se intensificaram e Emma sentiu um nó na garganta. Resolvem o quê? Ela perguntou, a voz quase sumindo entre os sons. O homem só olhou para ela por um momento. Depois, desviou a atenção para Cláudia. Temos tudo o que precisamos. Design, informações, e você, Cláudia, tem muito que explicar. Ele continuou, e antes que alguém pudesse reagir, ele pegou o celular da mulher e ligou o áudio. Uma gravação começou a tocar, os ecos da própria voz de Cláudia reverberando pela sala. Eu não vou deixar que ela entre. Emma é a causa disso tudo. Remova-a do meu caminho. As palavras eram cruéis, cheias de desprezo. A sala estourou em murmúrios. Emma estava paralisada. O choque a invadia. Era ela a vilã? Os olhos de Rafael se arregalaram. Sua expressão agora uma mistura de confusão e dor. Não posso deixar que ela destrua tudo! Foi aí. Mas a voz dela soava fraca agora. O pânico dançava em sua atração. Emma murmurou. Sua voz tremia com a traição. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o homem de preto interrompeu. E não é só isso. Sabemos quem você é, Emma. Seu passado não acabou. Emma sentiu a pressão subir em seu peito. O que você quer dizer? O que você sabe? A sala estava em delírio. Todos os olhares focados, a tensão palpável, que estamos aqui para pegar a verdadeira ardilosa. E você, Cláudia, está prestes a descobrir que não é quem você diz ser. Ele disse com um sorriso sinistro. No entanto, a verdade estava ali, prestes a rasgar a própria realidade de Emma. A porta se abriu abruptamente. Um novo grupo entrou. E Emma só teve tempo de perceber rostos familiares entre eles. Pessoas que conhecera em outros tempos, quando era famosa. Seus olhos se arregalaram. Não, não pode ser. E quando olhou para Rafael, o desespero tomou conta. O que mais tinha escondido de todos? O que estaria prestes a ser revelado? Emma estava no meio de uma tempestade. E tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Ela sentiu um nó se formando na garganta. Que segredos do passado estavam prestes a voltar? E acima de tudo, quem realmente era Emma Carvalho? Emma estava em um mar de incertezas. O sussurro da sala parecia um rugido ensurdecedor, enquanto os olhares se concentravam em Cláudia. O tempo parecia parar. Cláudia, com o celular em mãos, olhava para Rafael, seu rosto pálido como uma folha. Um murmúrio entre os convidados encheu o ambiente, como uma tempestade prestes a desabar. Cláudia, o que você está fazendo? Rafael perguntou, a voz dele trêmula. Emma sentiu um frio na espinha. O que poderia ser tão devastador? Você sabe sobre o que está em jogo? Cláudia respondeu, a voz trêmula. Ela virou o rosto para a plateia, buscando apoio, mas encontrou apenas expressões de curiosidade e hostilidade. E Emma não faz parte disso! As palavras de Cláudia cortaram como uma faca afiada.
O que você quer dizer com isso? Emma se adiantou, o coração a mil. A atmosfera era eletrificada. Todos prontos para o espetáculo. Cláudia respirou fundo. Você nunca foi apenas uma estilista. Sua história é muito mais complexa do que imagina. O olhar dela misturava raiva e pena, algo que Emma não compreendia. O que Cláudia queria dizer? Os murmúrios aumentaram. Algumas vozes sussurravam que tudo estava encenado. Outras especulavam sobre a vida de Emma. O estômago dela revirava. Em um instante estava nas alturas, no outro, no fundo do poço. Emma é a vítima aqui. Rafael se interpôs, defendendo Emma. Mas, com um sorriso sem vida, Cláudia provocou. Você realmente acredita nisso? O olhar dela se prendeu em Emma, como se estivesse prestes a fazer uma revelação que mudaria tudo. Emma, você precisa vir conosco, disse ele, sua voz grave. É hora de resolvermos isso. Pânico se espalhou entre os convidados. Os murmúrios tornaram-se gritos abafados. Emma, anda pela porta. À noite acredito nisso. Sentindo o coração na garganta, perguntou: resolver o quê? O homem de preto olhou para Cláudia e continuou. A gravação começou a tocar. A própria voz de Cláudia ecoando pelo salão. Eu não vou deixar que ela entre. Emma é a causa disso tudo. Remova-a do meu caminho. As palavras cortantes reverberaram e Emma ficou paralisada. Todo o choque a invadiu. Era ela a vilã? A sala estourou em murmúrios. Rafael olhou para Emma, os olhos arregalados, confusos e cheios de dor. Cláudia, como você pôde? Ele perguntou, a esperança desaparecendo de sua expressão. E naquele instante, a porta se abriu de novo. Um novo grupo entrou. Emma reconheceu alguns rostos. Pessoas do seu passado, que a tinham amado, e agora estavam ali, ao observá-la. Uma onda de desespero tomou conta dela. Seus olhos se arregalaram. Não, não pode ser. No entanto, o homem de preto interrompeu a cena. E não é só isso. Nós sabemos quem você realmente é, Emma. Ela sentiu o mundo desabar. Seu passado não acabou. Ele volta agora. Eu não sou quem você pensa. Emma gritou, mas as palavras soaram vazias. O ambiente estava decidido a desvelar verdades que ela nunca quis enfrentar. Cláudia então olhou de volta para o homem de preto e disse: você não pode fazer isso. Eles não vão acreditar em você. Mas ele fez um gesto e seu grupo começou a avançar. Emma observou a cena em choque, enquanto uma sombra caía sobre sua história. Você não sabe o que está fazendo. Ela sentiu desespero, um nó na garganta quase a sufocando. De repente, enquanto todos assistiam, um dos homens se virou para ela e disse: você não é apenas uma estilista. Você faz parte de uma rede que opera no escuro. Emma sentiu o chão sumir. Você trabalhou com eles, Emma. Você não pode escapar. Um grito ecoou por trás dela. Era alguém que Emma nunca esperava ver ali. Alguém que poderia destruir tudo. Pare! Não faça isso! A voz era familiar. E o impacto foi como um soco no estômago. O que mais poderia acontecer? Quem era aquela figura que agora prometia explodir tudo em que Emma baseava sua nova vida? Ela estava em meio a uma tempestade e tudo poderia desmoronar a qualquer momento. O que estava prestes a ser revelado?
E mais importante, quem realmente era Emma Carvalho? A verdade ainda estava escondida, prestes a se revelar quando Emma menos esperasse. Emma estava em um mar de incertezas. Os sussurros da sala tornaram-se um rugido. O homem de preto, imponente, olhou para Cláudia e disse: "Você precisa vir conosco. É hora de resolvermos isso." Um frio atravessou a espinha de Emma. O que poderia ser tão grave? Resolver o quê? Emma perguntou, sentindo as mãos trêmulas. Os olhares dos convidados estavam fixos. A tensão era palpável. O homem de preto ignorou a pergunta e pegou o celular de Cláudia, ligando o áudio. As palavras dela ecoaram. "Eu não vou deixar que ela entre. Emma é a causa disso tudo. Remova-a do meu caminho." A sala grudou, cada um absorvendo a traição. Emma estava em choque. "Cláudia, como você pôde?" Rafael sussurrou, a dor clara em seu olhar. Ele virou-se para Emma, a confusão estampada no rosto. "Como você pode ser a vilã desta história?" Mas então, como um flash, a porta se abriu. Um homem robusto entrou, os olhos fixos na multidão. "Emma Carvalho!" ele chamou, sua voz grave reverberando. Ouvindo aquele nome, o coração de Emma disparou. "Você! O que você está fazendo aqui?" A incredulidade tomou conta dela, pois aquele homem era Carlos, um antigo colega da indústria da moda que havia desaparecido em circunstâncias misteriosas. Um ícone que todos achavam ter caído em desgraça. Como ele podia estar ali? Você acha que pode se esconder, Emma? Que pode simplesmente voltar à luz? Carlos olhou diretamente para ela, os olhos penetrantes. "Sua antiga vida a persegue, e você sabe disso." Os murmúrios se intensificaram. Rafael parecia não entender o que estava acontecendo. "Carlos, por que você está aqui?" Ele parecia perdido entre os dois. "Por que Emma tem muito a esconder?" Carlos disse, sua voz cortante. "Ela não é apenas uma ex-estilista. Você não sabe, mas ela foi parte do núcleo de uma rede que desviava milhões através da moda. E a cada dia, isso se tornava pior. O silêncio era ensurdecedor. Emma sentiu o mundo girar. "Isso não é verdade!" ela gritou, mas a confiança em sua voz desmoronou. A sala estava cheia de olhares reprovadores. Você trabalhou para eles. E enquanto todos acreditavam que você tinha caído, você estava a apenas um passo do próximo movimento. Cláudia sempre soube. E agora ela se revela tão traiçoeira quanto você. Carlos apontou para Cláudia, sua acusação ecoando. A sala fervia em murmúrios. Rafael olhou de um para o outro, confuso e em choque. "Não pode ser verdade. Emma, como isso é possível?" "Eles mentiram para você, Rafael." "Você realmente não a conhecia." Carlos continuou, com um sorriso sombrio. E ele se virou para Emma, a expressão se tornando intensa. "E agora, os homens que estão aqui vão querer respostas. Todos aqui estão em perigo. E você sabe disso mais que ninguém." Emma sentiu sua respiração falhar. O que mais estava escondido? As paredes pareciam se fechar ao seu redor. A verdade que ela tentou ignorar agora se apresentava de forma ameaçadora. "O que você sabia sobre a Cláudia, Emma?"
Carlos a desafiou. Ela não é apenas sua rival, ela é sua sombra. E se você não responder agora, todos aqui vão pagar por isso. No fundo da sala, Rafael deu um passo à frente. Chega! Se ela é responsável por qualquer coisa, eu vou protegê-la. Mas Emma sabia que a situação era mais complexa do que ele poderia imaginar. Antes que qualquer um pudesse reagir, houve um estrondo. As luzes piscarem e as portas foram arrombadas. Um grupo de homens de preto irrompeu, cercando a sala. Estamos aqui para pegar Emma Carvalho e Cláudia. É hora de acabarmos com isso. O pânico se espalhou. Emma ficou paralisada, seu mundo desmoronando diante dos olhos. Carlos, com um olhar de vitória, sumiu na escuridão enquanto os gritos ecoavam. O que mais Emma tinha escondido? O que os homens queriam dela? Uma nova onda de desespero a envolveu. Tudo o que pensava que sabia sobre si mesma estava prestes a ser revelado. E a verdadeira batalha estava apenas começando. As luzes da sala tremulavam e o caos parecia se espalhar como um incêndio. Emma estava em estado de choque. Seu coração batia descontroladamente. O homem de preto tinha revelado segredos que ela pensava enterrados. As pessoas olhavam. Murmúrios emudeciam o ambiente. E enquanto tudo isso acontecia, algo inesperado retumbou pela sala. Um estrondo aterrador ressoou. As portas foram arrombadas e uma figura surgira no batente. Era Clara, a amiga de Emma que havia desaparecido há anos. Uma figura do passado que todos acreditavam ter sumido sem deixar vestígios. O olhar dela era de pura determinação. Pare! Vocês não podem fazer isso com ela! Sua voz forte cortou o ar pesado. Olhares se voltaram para Clara e o silêncio consagrou a cena. Emma ficou paralisada. O passado que ela tentava enterrar agora voltava à superfície. Clara, o que você está fazendo aqui? As palavras saíram roucas, como um sussurro. Emma, eu vim para te proteger. Clara respondeu, sua expressão mudando de pavor para um ardente desejo de salvar a amiga. Mas o que poderia ela fazer frente àquela confusão? O homem de preto olhou para ela, desprezando sua presença. Isso não é da sua conta, Clara. Estamos aqui por causa de Emma e não tem como escapar. Os murmúrios se intensificaram novamente. Mas você não sabe o que realmente está acontecendo. Clara continuou, a voz tremendo. Emma não é a única com segredos. A verdade sobre os dois pode destruir tudo. Emma respirou fundo. O que Clara sabia? O pânico na sala atingiu um novo nível. Que verdade? Ela forçou, a voz saindo mais alta do que gostaria. Não conseguia controlar a maré de emoções. Se Clara estava aqui, havia algo mais profundo, algo terrível. O homem de preto sorriu, um sorriso insincero. Parece que a senhora tem conhecimento, não é mesmo? Por que não compartilha com todos? Ele estava claramente divertindo-se com o show. E a tensão fez o ar azedar. Porque eu sei que é você quem está atrás de tudo isso, Carlos. Clara disparou, apontando para o homem que ela conhecia bem. Surpresa percorreu a sala, como um choque elétrico. Você nunca desapareceu. Você se escondeu para garantir que a verdade nunca saísse. Você é parte da rede que penetrou na indústria da moda. A revelação foi um soco no estômago de Emma.
Os olhares de horror se cruzaram com os de confusão. O quê? Você está dizendo? Rafael! O CEO estava em choque. Sua voz quase baixa. Carlos, você? Isso é verdade? Um nó se formou na garganta de Emma, enquanto ela tentava entender. Era como se tudo estivesse se desenrolando em câmera lenta. Aquela amizade fabricada, aquela rivalidade e todo o tumulto estavam ligados a uma teia de mentiras. O que mais vocês esconderam de mim? Emma perguntou, a voz falhando. Cada palavra pesada como chumbo. Carlos, agora revelado, não se conteve. Você realmente pensou que poderia escapar? Emma, nós criamos isso juntos. Você acha que é apenas uma estilista que caiu em desgraça? Sua arte era um disfarce. O tom dele era um veneno destilado. Emma tremeu, a revelação afundando-a. Isso não pode ser verdade. Era heresia. Amizades despedaçadas, alianças quebradas, tudo se transformando em um pano de fundo sombrio. Clara se virou para Emma. Eu poderia ter te salvado antes, mas a verdade sobre quem você realmente é era um fardo que ninguém deveria carregar. Emma, mas agora estamos presos. E nesse exato momento, a sala se desfez em gritos. As pessoas começaram a entrar em pânico. A necessidade de entender o que estava acontecendo tornou-se uma onda avassaladora. O homem de preto avançou, as luzes piscando ao fundo. Clara, com um olhar resoluto, virou-se para Emma. Você precisa decidir, Emma. Você quer confrontar a verdade ou deixá-la te consumir? Todo o ambiente girou em torno dela, e Emma soube que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. E assim, no ápice do caos, outra verdade obscurecida saltou à luz, levando todos a duvidarem de quem eram realmente. Que segredos ainda pairavam, esperando para serem desvendados? Emma estava prestes a descobrir que o que quer que fosse, ela e sua vida estavam prestes a se transformar além do que qualquer um poderia imaginar. O caos da sala parecia um redemoinho. Cada palavra de Clara, revelando verdades, fazia o ambiente vibrar de tensão. Emma estava paralisada, o coração martelando no peito. E quando o homem de preto ameaçou, a atmosfera ficou eletrificada. Parem! Nada disso é verdade! Emma gritou, mas a própria voz soava distante, perdida no eco das verdades sendo expostas. E enquanto o tumulto crescia, Carlos, com um sorriso maligno, deu um passo à frente, como se houvesse algo mais por trás de suas intenções. Você deve agradecer, Clara, Carlos disse, seu tom desdenhoso. Ela acabou de te dar o que você queria. Você nunca quis que Emma soubesse a verdade sobre sua família, não é? Que ela sempre foi a única com um passado imundo. O puxar daquela frase fez o ar na sala congelar. Emma sentiu o chão tremer sob os pés. A imagem de sua própria história sendo despedaçada. O que você está dizendo? Seus lábios mal conseguiam sussurrar. Não era apenas um escândalo de moda, Emma. Era um jogo de poder. Continuou Carlos, enquanto olhares se voltavam para Clara. Você não sabia que você era filha do maior criminoso do submundo da moda.
Um homem te sequestrava e extorquia. Houve um grito. O pânico se espalhou como fogo no mato. Emma virou-se para Clara, as sombras da revelação a sufocando. Isso é uma mentira! Clara! Você é minha melhor amiga! Mas Clara apenas sorriu, com um olhar que já não era mais familiar. Você nunca quis saber a verdade, Emma. Literalmente, a sua vida sempre foi construída sobre mentiras. O seu passado se conecta ao meu de uma forma que você jamais imaginou. E como se as paredes estivessem ouvindo a conversa. Um grupo de homens segurou Clara pelos braços, puxando-a para o centro da sala. Eles a cercaram, cada movimento metódico e frio. "Deixe em paz!" Emma gritou, as mãos tremendo. A sala agora parecia um cinema de horror, onde ninguém sabia como intervir. "Ela sabe muito", um dos homens de preto disse, enquanto olhava para Clara com desprezo. "E agora é hora dela falar." Clara, com a expressão pálida, olhou para Emma. "Desculpe, mas a sua vida nunca foi inocente. Sempre houve uma ligação entre você e o crime. E este lugar está prestes a desmoronar. Você só não conseguiu ver. Enquanto todos assistiam, um homem que estava em silêncio até aquele momento se adiantou. Era Rafael. Chega! Ninguém vai machucar Clara. Ninguém vai machucar Emma." Sua voz estava firme, mas havia um tremor que denunciava seu próprio desespero. "Se você acha que pode proteger ela, Rafael, eu sinto muito." Carlos interrompeu, rindo com desprezo. O ambiente estava fervendo e a combinação de sentimentos estava prestes a explodir. "E o que você tem a ver com isso, Carlos?" Rafael desafiou, olhando diretamente para ele. "O que você realmente sabe sobre as duas?" Ali, em meio ao caos, Emma percebeu que o jogo era muito mais profundo do que ela imaginava. Vidas estavam em risco. A verdade sobre seus passados estavam prestes a se entrelaçar de forma devastadora. De repente, as luzes falharam e a sala mergulhou na escuridão. O pânico se intensificou. Emma ouviu gritos de terror, o barulho do tumulto se transformando em um clamor frio. E, em meio à confusão, uma voz familiar ecoou. "Acha que conseguiu me esconder? Adeus, Emma!" O que era isso? A luz voltou de repente, revelando a cena. E o que Emma viu fez seu coração parar. Na porta possuía um semblante sombrio. Era sua irmã, uma figura do passado que ela achava ter perdido para sempre. "Vocês não sabiam, mas eu sempre estive observando." O olhar da irmã atravessou Emma como uma lâmina. O chão desmoronou sob seus pés. O que havia acontecido? Que outros segredos estavam escondidos nesta teia já emaranhada de mentiras? As perguntas ecoavam na cabeça de Emma, sem respostas claras. E a tensão parecia pressa. "O que você está fazendo aqui?" O choque em sua voz era palpável. Clara, que sempre foi seu apoio, agora parecia uma estranha, uma sombra carregada de segredos. O pânico tomou conta do ambiente e um silêncio pesado pairou sobre todos. "Eu não posso deixar vocês se machucarem! Não posso!" Clara gritou, sua voz cortando a tensão como uma lâmina. Os convidados trocaram olhares confusos, incapazes de compreender a conexão que estava se formando sob a superfície. "Então você estava por trás de tudo isso?" Carlos perguntou, um sorriso sarcástico no rosto. A irmãzinha perfeita com segredos tão obscuros? A hostilidade em seu tom fez um frio
percorrer a espinha de Emma. Clara não confirmou, mas não. E aquele silêncio foi mais forte que qualquer grito. A sala estava cheia de murmúrios nervosos, enquanto os homens de preto rodeavam Clara. Você tem o que eles querem, Emma? Um deles disse, fixando os olhos nela. E agora você deve escolher de qual lado está. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Emma se sentiu encurralada. A revelação da irmã trouxe nova luz, mas também mais perguntas. Escolher? Sua voz falhou. Eu não quero escolher nada. Mas, antes que pudesse processar o que estava acontecendo, o grupo disparou. O homem de preto segurou Clara com firmeza, puxando-a para fora. Basta! A verdade vai sair, com ou sem você! A tensão explodiu em um grito coletivo. Rafael avançou para impedir, mas os homens de preto empurraram-no para o lado como se ele fosse apenas uma folha seca. Emma! Ele gritou, mas a voz dele se misturou ao caos que se desenrolava. Ela não sabe de nada! Clara berrou, tentando se libertar. Emma, escute! Mas a sala já estava conflagrada, as emoções fervilhando. Emma olhou para os rostos ao redor, buscando apoio, mas encontrou apenas olhares de reprovação e curiosidade macabra. Clara, o que você está escondendo de mim? Emma finalmente conseguiu, a voz rompendo com a emoção contida. Por que você não me contou? E foi isso. No espaço apertado entre os gritos e a confusão, Clara soltou uma frase que ecoaria pela sala como um trovão. Por que você é a filha ilegítima do chefe da máfia, Emma? Você é o que eles querem. O mundo desmoronou ao redor de Emma. O chão desapareceu sob seus pés. A revelação a atingiu com a força de um carro em alta velocidade. Não, isso não pode ser verdade! A negação instantânea escapava pela sua boca numa mistura de horror e incredulidade. Mas já era tarde demais. Os murmúrios se tornaram gritos e os olhares em sua direção estavam cheios de julgamento. Rafael estava parado, congelado, a expressão em seu rosto mudando de confusão para desespero. Emma, isso não é possível. E se for? Carlos cortou, seu sorriso maligno se abrindo ainda mais. E se Emma for quem eles sempre quiseram? A garota que se revelou a única herdeira de um legado que nunca quis. Mais uma vez, tudo girou. Emma, perdida em uma tempestade de revelações. Ela olhou para Clara. Onde antes havia confiança, agora havia apenas um abismo. Você sabe isso há quanto tempo? A pergunta escapuliu entre as lágrimas. Clara, com a voz trêmula, respondeu. Desde que você decidiu se afastar do nosso passado. Eu não queria te envolver nisso, Emma. Não assim. E em um último esforço, um dos homens de preto puxou um envelope, lançando-o na direção de Emma. Aqui está tudo o que você precisa saber. A sala caiu em silêncio novamente, enquanto todos aguardavam. Emma pegou o envelope, o medo a consumindo. Uma parte dela queria abrir e descobrir a verdade, enquanto a outra temia que a revelação a rasgasse em pedaços. E agora? Seus olhos se encontraram com os de todos, buscando respostas que nunca viriam. Então, antes que pudesse abrir, uma explosão distante ecoou, fazendo tudo tremer. As luzes falharam novamente. Agora uma sirene uivando à distância quebrava o caos. O que foi isso? Alguém gritou, e em meio ao pânico, os homens de preto começaram a recuar, olhando para todos os lados.
Emma ficou paralisada, o envelope balançando em suas mãos. O cenário tornara-se o mais perigoso possível, e a verdade continuava a escapar como areia entre os dedos. Que hora para tudo isso acontecer? Que verdade estava prestes a ser revelada? O que a explosão significava para eles? Emma estava prestes a descobrir, mas agora tudo parecia ainda mais ameaçador. E ao decifrar a nova realidade, as perguntas, quando mais precisavam ser respondidas, encheram o ar. Quem era realmente Emma Carvalho? E, de repente, o que deveria ter sido um retorno ao mundo que conhecia se tornara um jogo mortal, onde a verdade e a vida estavam em risco. As luzes piscaram novamente, agora com mais intensidade. O som de sirene se aproximava, transformando a sala em um palco de caos absoluto. Emma estava atordoada, o envelope ainda em suas mãos. Mas o que significava mesmo? A verdade estava prestes a chegar, e cada segundo parecia uma eternidade. Clara, presa nos braços dos homens de preto, olhou nos olhos de Emma com um desespero silencioso. Você precisa acreditar em mim!" gritou Clara, enquanto tentava lutar contra a prisão, mas as mãos duras a seguravam firme. Emma sentiu o aperto no coração, o nó na garganta aumentando a cada momento. "Clara, me explique, o que aconteceu conosco?" ela pediu, desesperada. O tumulto na sala era ensurdecedor, mas as palavras de Clara tinham um peso que cortava o ar. "Eu fiz o que podia, Emma, mas você não pode fugir da sua história. Você é parte de algo maior." Uma sombra de compreensão passou pelo rosto de Emma, mas a verdade parecia distante, uma ilusão que se esvaía como fumaça. Então, de repente, as portas se abriram mais uma vez, e um novo grupo de homens, mais ameaçadores, invadiu a sala, interrompendo a cena. "Todos no chão!" gritaram, e a sala explodiu em gritos de pânico. As luzes tremulavam, criando um cenário surreal, como se todo o universo estivesse conspirando para revelar a verdade. Emma se agachou, segurando o envelope com força, enquanto as sirenes se aproximavam cada vez mais. O medo era palpável. "O que eles querem de nós?" Emma questionou, virando o olhar para o caos ao seu redor. Carlos, antes tão confiante, agora parecia nervoso, os lábios se movendo em silenciosa confusão. Ele olhou para os homens que acabaram de entrar e, em seguida, para Emma. "Você precisa decidir, Emma! Ninguém sabe das implicações do que você herdou. E agora somos todos alvos." O olhar de Emma se intensificou. Estava cercada por verdades e mentiras que a esmagavam como pedras. "Escutem! O que for que tenha acontecido, isso não é o fim!" gritou, sentindo uma onda de coragem eruptar dentro dela. Mas ninguém a ouvia. Todos estavam ocupados em focar na entrada ameaçadora dos novos homens de preto. De repente, um detonador emitiu um brilho desenfreado. Um grito ecoou e a sala mergulhou em um desespero frenético. O grupo que havia invadido parecia estar em uma missão. E mesmo em meio ao caos, Emma sabia que a batalha não era apenas pela sobrevivência, era pela verdade da sua própria vida. "Emma, abra o envelope!" Clara ordenou, mas a voz dela mal alcançava o ouvido de Emma. Ela hesitou. O que havia ali dentro? Era uma carta? Fotos? Documentos que poderiam mudar tudo? Seu coração acelerou. "Seja rápida!
E naquele instante de clareza, ela tomou coragem. Clara, me diga, o que preciso saber? Oh, a pressão da realidade pesava sobre todos. E enquanto os homens avançavam, Emma abriu o envelope. Um papel amarelado escorregou para fora, e quando ela leu, um grito desesperado ecoou de seus lábios. As palavras dançavam na sua cabeça. Uma conexão que a ligava àquela rede. Um passado que a seguia como uma sombra indesejada. Mas em vez de se deixar levar pelo desespero, algo acendeu dentro dela. A necessidade de se libertar, de confrontar tudo e todos. A fez levantar a cabeça e olhar nos olhos de Clara. Isso não vai acabar assim. Ela avançou em direção à saída, o envelope apertado contra o peito. Os homens de preto hesitaram. As luzes tremeluziram e Emma gritou com a voz ecoando pela sala. Este é só o começo. O silêncio inicial foi cortado por um murmúrio crescente. Os convidados, que antes estavam atentos ao drama, agora observavam Emma como se ela fosse um símbolo de resistência. Todos estavam retidos pelo que estava por vir, pela verdade que ela carregava e pelo impacto de seu próximo movimento. E conforme as sirenes se aproximavam, a sala se preparou para o impacto de uma nova realidade. Afinal, quem era realmente Emma Carvalho? Um eco de passado, uma promessa de futuro. Uma batalha pela sua vida e pela verdade que todos precisavam ouvir. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar o canal. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu suporte. Não espere nem mais um segundo.